Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo quero falar sobre citação. É importante que você tenha em mãos o Código de Processo Civil para acompanhar a leitura de alguns artigos. O conteúdo vai do artigo 238 a 259 do Código. Então, de início, é importante relembrar o conceito de citação. Citação é o ato de comunicação processual pelo qual eu vou convocar o réu, o executado ou o interessado para que ingressem na relação jurídica processual e tomem conhecimento de tudo aquilo que acontece no processo, para que, em querendo, possam dar a sua versão acerca dos fatos. Com exceção das hipóteses de indeferimento da petição inicial, improcedência liminar do pedido e comparecimento espontâneo do réu, ou seja, com exceção dessas três hipóteses em que não existe citação, a citação é indispensável à validade do processo. É por essa razão que é do interesse do autor que a citação seja válida, ou seja, que a citação ocorra em observância aos requisitos previstos na lei. Por quê? Para se evitar a futura alegação de nulidades e o comprometimento dos atos processuais posteriores àquela citação que se discute. Portanto, para fixar bem, é do interesse do autor que a citação ocorra de forma válida. Portanto, inegavelmente, é um ato processual de extrema importância, dadas as suas características, seus efeitos. E neste vídeo eu quero falar de algumas dessas características, falar desses efeitos e inclusive de algumas das modalidades de citação. Portanto, o primeiro ponto a ser tratado é o que se refere à pessoalidade. O que significa isso? Significa que, em regra, a citação deve ocorrer na pessoa do réu, do executado ou do interessado. Mas o Código também admite que a citação seja feita na pessoa do representante legal, do procurador e de outras pessoas indicadas na própria lei. Portanto, nesse ponto, peço que vocês depois verifiquem o artigo 75 do Código de Processo Civil. Este artigo trata da representação judicial ativa e passiva das pessoas jurídicas de direito público e privado, bem como dos entes despersonalizados. Ou seja, independentemente do conteúdo relacionado especificamente à citação, procurem no artigo 75 a representação judicial dessas pessoas jurídicas e desses entes despersonalizados. Portanto, vista a questão da pessoalidade, o outro ponto a ser abordado é o relacionado ao local da citação. E nesse aspecto, eu peço que vocês verifiquem o disposto no artigo 243 do Código de Processo Civil. Esse artigo dispõe que a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. O que é importante entender? Local de citação, o local onde a citação vai se realizar, não tem nada a ver com o local onde a ação deva ser ajuizada. Este artigo não trata de competência. Portanto, a citação vai ocorrer onde o réu, o executado ou o interessado se encontre, mesmo que seja em um local diferente daquele em que existe competência, independentemente de não ser o foro competente para o ajuizamento da ação. É isso que é importante gravar em relação a este artigo. Na sequência, o Código de Processo Civil prevê hipóteses de impedimento, impedimentos legais para o ato citatório. Nós estamos falando dos artigos 244 e 245 do Código de Processo Civil. Então vamos ao primeiro, artigo 244 do Código. Ele fala: não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito. Ou seja, se não for uma hipótese em que o direito corra risco de perecer, em regra, não se fará citação nessas situações. Quais são essas situações? Nós temos no inciso primeiro, a pessoa que está participando de um culto religioso, ou seja,
Durante o culto ela não pode ser citada, mas este impedimento vai cessar a partir do momento em que o culto termine. Nós temos o inciso 2 que fala do cônjuge, companheiro ou qualquer parente do morto no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, ou seja, no período de luto. Nós temos o inciso 3 que fala dos noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. E temos no inciso 4 a impossibilidade de citação do doente enquanto grave o seu estado. É importante que você memorize essas hipóteses caso venha a ser questionado em uma avaliação sobre citação, seja em questões objetivas ou dissertativas. Mas eu quero destacar também o artigo 245, o qual diz que não se fará a citação quando se verificar que o citando, ou seja, quem que é o citando? É aquela pessoa que vai ser citada. Quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Vejam, qual que é a razão deste artigo? Como eu já falei há bem pouco, citação é um ato de convocação para que a pessoa tome conhecimento do processo e ingresse nessa relação jurídica processual e possa dar a sua versão acerca dos fatos. Como que eu vou permitir que alguém seja citado se ele não tem essa compreensão, se ele não entende os efeitos e as consequências desse ato de convocação? É nesse aspecto que surge a necessidade de nomeação de um curador especial para representar os interesses dessa pessoa impossibilitada de ser citada. Portanto, fica a dica de leitura do artigo 72 do Código de Processo Civil. Portanto, a partir de agora eu quero falar sobre os efeitos da citação. E é importante que vocês leiam a esse respeito o artigo 240 do Código. O que fala esse artigo? A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Vejam, temos, portanto, litispendência, litigiosidade e constituição em mora. Mas eu gostaria de destacar que um grande efeito da citação é tornar completa a relação jurídica processual, que é tríplice, ou seja, ela é representada por um triângulo, onde eu tenho autor, juiz e réu. Quando a citação ocorre, eu estou trazendo para essa relação jurídica processual já existente a terceira figura, ou seja, a figura do réu. Então, é por isso que vocês têm que se relembrar. O processo já existe antes da citação. Já existe uma relação jurídica estabelecida entre o autor que começou e o juiz, que já recebeu aquela petição inicial e determinou a citação do réu. Portanto, quando o réu é citado, esta relação jurídica processual pré-existente se torna completa. Ela é uma relação tríplice, autor, juiz e réu. Portanto, feito esse esclarecimento, nós temos que entender a questão da litispendência. Litispendência, lidipendente, ou seja, uma vez que o réu foi citado, cria-se nesse momento um pressuposto negativo, ou seja, esta ação que já está em andamento não pode ser novamente ajuizada em face deste réu. Isso é litispendência. E eu peço que vocês leiam o quê? Os parágrafos do artigo 337 do Código de Processo Civil. Portanto, querem estudar litispendência? Vão nos parágrafos do artigo 337 do Código de Processo Civil. A citação impede, portanto, que haja o quê? O novo ajuizamento de uma mesma ação idêntica àquela que já está em tramitação. E aí tem a questão da litigiosidade, ou seja, a litigiosidade é uma própria consequência dessa litispendência. Eu torno litigioso o objeto de discussão daquela ação. Temos ainda um outro efeito, este de natureza material, que é o quê? A constituição em mora.
Quando alguém é citado, ele é constituído em mora. O que é a mora? A mora é o atraso ou o cumprimento imperfeito da obrigação. Mora é um conceito de direito material relacionado às obrigações. Então, todo aquele que é citado automaticamente está sendo constituído em mora. Temos ainda, sob o ponto de vista material, como efeito da citação, a interrupção da prescrição. Então, se vocês tiverem curiosidade, no Código Civil nós temos o artigo 202, que fala o quê? Da interrupção da prescrição. E o que consta lá, que também é repetido no Código de Processo Civil. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, entendam, o que interrompe a prescrição, causa de interrupção de prescrição, é o despacho que determina a citação e não o ato citatório em si. Portanto, esses são talvez os principais efeitos da citação. De modo que a partir de agora, eu quero falar sobre algumas modalidades de citação para fazer o fechamento deste vídeo. Se vocês forem no Código de Processo Civil, verificarão no artigo 246 as modalidades de citação. Eu quero neste vídeo abordar a citação pelo correio, a citação pelo oficial de justiça e a citação por edital. Então vejam só, a citação por correio, ela é a regra de citação dentro do Código de Processo Civil. Ou seja, salvo algumas hipóteses, eu deveria me utilizar desta modalidade de citação para convocar o réu e os outros sujeitos processuais para que ingressem nessa relação jurídica processual. Então, a citação pelo correio está prevista no artigo 247 do Código de Processo Civil. O que consta? A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, ou seja, e daí vem as exceções. Não se fará citação por correio nas ações de Estado, como por exemplo as ações de família, quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido para entrega domiciliar de correspondência, ou quando o autor justificadamente requerer que a citação ocorra de outra forma. Então, para fixar, a regra é a citação por correio, e quando eu falo por citação por correio, eu falo da expedição de uma carta de citação e da existência de um AR, de um aviso de recebimento. A carta de citação é expedida, a pessoa recebe a carta, porém é necessário que haja o quê? A assinatura de um aviso de recebimento, um comprovante de que aquela pessoa recebeu aquela correspondência, e a partir da juntada deste aviso de recebimento aos autos é que eu vou considerar que essa pessoa foi citada. Um outro ponto importante que foi lido é que eu posso requerer uma outra forma de citação diferente desta regra de citação por correio? E a resposta é sim, desde que haja justificativa. E uma das maiores justificativas seria o quê? Eu não tenho certeza se aquela pessoa foi efetivamente citada. Ou seja, eu encaminho uma carta de citação, mas me volta um AR assinado e eu não tenho como verificar se essa assinatura é a assinatura daquela pessoa que deveria ser citada. Portanto, diante desta dúvida e para evitar uma futura alegação de nulidade, eu vou pedir o quê? Que a citação seja feita de outra forma. No caso, o mais adequado seria o quê? A citação por oficial de justiça. Portanto, ainda com relação à citação por correio, peço que vocês verifiquem o quê? A súmula 429 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O que dispõe essa súmula? A citação postal, quando autorizada por lei,
exige o aviso de recebimento. Ou seja, se não tiver aviso de recebimento assinado que comprove que a pessoa foi citada, eu não vou poder considerar como válida essa citação pelo correio. Porém, aí já surge uma discussão. Vamos imaginar, portanto, que a carta de citação foi expedida para o endereço do réu e esse endereço seja um condomínio. E normalmente esses condomínios, eles têm o quê? Uma portaria com funcionários. Quem que vai assinar esse aviso de recebimento? É o funcionário e não a pessoa do réu. Isso tornaria nula a citação e a regra é, uma vez que a carta foi encaminhada para o endereço correto, existe a presunção de que a citação ocorreu. Compete ao réu, posteriormente, comprovar a sua boa-fé e comprovar que, de repente, ele não mais residia naquele endereço. Caso não seja feita essa demonstração, a assinatura neste AR daquele funcionário do condomínio é válido, então não vai se poder discutir a validade deste ato citatório. Portanto, essas eram as considerações que eu queria fazer em relação à citação por correio. Temos na sequência a citação por oficial de justiça. Então, eu tenho lá o artigo 249 do Código de Processo Civil. O que consta nesse artigo? A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas nesse Código e lei, quando frustrada a citação pelo correio. Então, entendam, nesse aspecto eu tenho a expedição de um mandado de citação e eu tenho que a figura do oficial de justiça que vai se dirigir ao endereço e vai citar pessoalmente a pessoa do réu, do executado ou do interessado. Neste aspecto, é importante que nós levamos, tenha em consideração uma hipótese bem específica, que é a questão da citação por hora certa. Vejam, peço que vocês leiam o artigo 252. A citação por hora certa, o estudo dessa modalidade de citação está inserida na citação por oficial de justiça. O que fala o artigo 252? Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado-o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação. Então vejam só, imaginem que eu estou diante de uma situação em que seja necessária a citação por oficial de justiça. Este oficial vai procurar pela pessoa do réu. Em algumas situações, o réu toma conhecimento dessa expedição desse mandato, toma conhecimento de que existe um oficial de justiça à sua procura e a partir de então ele começa a criar obstáculos para a sua citação. Então, de repente, o oficial de justiça vai pela manhã no endereço e recebe a informação de que o réu está viajando e retornará dentro de 30 dias. Porém, no mesmo dia ele comparece, algumas horas depois, e ele recebe a informação de uma outra pessoa que o réu estava lá, mas saiu para resolver um problema e já volta. Ou seja, ele percebe que existe conflito nas informações. E diante disso estaria caracterizado o quê? Uma tentativa de ocultação. Portanto, diante dessa situação, o oficial de justiça está autorizado a fazer o quê? A marcar uma hora certa para que ocorra esta citação. E ele retornando neste dia que ele marca, que é o dia seguinte, e chegando lá, o réu não se encontra presente, o réu executado ou interessado, o que ele faz? Ele faz essa citação na pessoa de um familiar, na pessoa de um vizinho, e ela é válida. Se presume, portanto, nos termos da lei, que este réu, este executado ou este interessado foi citado através dessa modalidade de hora certa. Temos, por fim, o quê? A citação por edital. Vejam, existem outras modalidades, mas essas 3 são talvez as mais importantes para o objeto de estudo. O que é a citação por edital? Ela é uma ficção jurídica, é um faz de conta, mas um faz de conta necessário para que
o processo evolua. Vejam, citação é ato de convocação, mas existem situações em que eu não consigo localizar o réu. Diante dessa impossibilidade de localização, eu não vou poder dar prosseguimento à ação? Não. Esgotados os meios de localização, preenchidos todos os requisitos previstos na lei, me resta como possibilidade a citação por edital. Então vamos ver artigo 256. A citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei. Vejam, para que seja possível a citação por edital, ou seja, para que essa modalidade de citação seja válida, eu preciso estar dentre essas situações previstas no artigo 256. Mas também é importante o disposto no artigo 257, que fala dos requisitos. Vejam só, são requisitos da citação por edital: a afirmação do autor ou a certidão do oficial de justiça informando a presença daquelas circunstâncias autorizadoras. E daí se tem a questão da má-fé processual. Portanto, eu não posso pura e simplesmente requerer a citação por edital por ser uma citação mais fácil. Não, é preciso que eu esgote os meios de tentativa de localização do réu para que, diante desta comprovação, eu tenha o direito de buscar a citação por edital. Então, 257 fala desta afirmação do autor ou certidão do oficial de justiça, fala no inciso 2º da publicação do edital, fala no inciso 3º da determinação pelo juiz de um prazo entre 20 e 60 dias da data da publicação deste edital e da advertência no sentido de que uma vez que não haja o comparecimento do réu após o prazo que lhe foi outorgado, lhe será o quê? Nomeado um curador especial para que o represente diante da revelia estabelecida. Portanto, essas são as principais modalidades de citação, mas, novamente, eu peço que vocês leiam todos os artigos do Código de Processo Civil para que possam, com calma, ver o que as demais peculiaridades relacionadas a esse ato processual tão importante. É isso.